Já fica aqui no chat. Cadê o link do YouTube? Cadê o link do YouTube? Cadê o link do YouTube? Graça e paz, vocês estão aqui no YouTube. Sejam bem-vindos em Jesus. Quem está aqui no YouTube, né? Quem não é inscrito, se inscreva, tá certo? Em nome de Jesus, deixa o like. Nós vamos começar agora, em nome de Jesus, nosso estudo bíblico. Estou só gerando link aqui para mandar no grupo pro pessoal. Lembrando, irmãs que está aqui, tanto no YouTube quanto no Google Meet, lembrando que sempre fica salvo, tá certo? Nosso estudo bíblico, para a glória de Deus, foi uma das estratégias que Deus me deu para deixar salvo, porque às vezes a pessoa não consegue entrar nesse horário, e aí pode assistir em qualquer horário, em outro momento, tá certo? Então, né, às vezes a pessoa não consegue acompanhar o estudo bíblico todo, aí também tem essa opção de a pessoa assistir em outro horário, pelo canal do YouTube, se assim Deus permitir. E o bom é que o YouTube hoje a pessoa pode assistir até pela televisão também, né? Às vezes a pessoa consegue aí assistir até pela televisão, que até é uma das maneiras mais fáceis de poder acessar o estudo bíblico. Por exemplo, meu irmão, quando eu avisar ele acompanha pelo celular. Pelo celular não, pelo YouTube na televisão. Ele acompanha no YouTube na televisão. Seguindo as estratégias que Deus dá, para que mais pessoas possam participar conosco no estudo bíblico. Amém? Pessoal, vocês estão aqui no Google Meet. Será que vocês conseguem ir lá no grupo agora, sair do Google Meet e entrar no link que eu mandei no YouTube? Se não conseguir, continua aqui, tá certo? Mas se conseguir, o pessoal do Google Meet, vocês podem sair daqui e assistir lá no YouTube, tá certo? Tranquilo. Em nome de Jesus. Veja aí se vocês conseguem fazer isso. Eu não sei se já chegou lá, porque meu celular, o outro celular está carregando ainda. Acho que não chegou ainda não, está carregando. Acho que foi a irmã Damiana, já conseguiu chegar por aqui. Bora, celular, ajuda em nome de Jesus. Celular ajudada para vocês acompanhar. Aí, eu acho que chegou. Vejam aí se chegou para vocês o link. Glória a Deus. Já tem 4 pessoas conosco aqui, para a glória de Deus. Quem é que chegou aqui? Comenta. Sou eu. Que é para me saber quem foi que chegou aqui no YouTube, no estudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 17. Quem está com sua Bíblia, abre aí. Quem está com a Bíblia, já abre aí. Mateus capítulo 17. Eu estou com minha espada. Comenta aí. Eu estou com minha Bíblia. Quem não é inscrito, se inscreva, tá certo? Nesse canal. Em nome de Jesus. Tem até um japonês aqui falando em brasileiro, é? Essa é nova pra mim. Inscreve quem não é inscrito. Deixa o like, tá certo? Lembrando que eu sempre faço a oração aqui. Então, você que já está com sua Bíblia, pega aí a Bíblia. Não esquece de deixar o like, tá bom? Por quê? Porque você deixando o like vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas também, em nome de Jesus. Aí, Damiana, já estou com minha Bíblia. Parabéns, Damiana. Damiana está por aí já, para a glória de Deus. Já estou com minha Bíblia, Damiana disse. Isso aí. Mais alguém, gente? Mais alguém? Mais alguém já está com a Bíblia? Aguardando vocês pegar a Bíblia, viu? Pega a Bíblia aí e comenta. Eu já estou com minha Bíblia. Não esquece de se inscrever, tá certo? Já estou com minha Bíblia. Meu pai, onde é que foi que eu mandei o link do YouTube?
Damiana, sabe me falar se o link chegou lá no... Eu estou procurando aqui. Uma hora disse que chegou, outra hora disse que não chegou. Glória a Jesus. É assim mesmo. Ao vivo é dessa forma. Vou mandar de novo. Chegou? Ah, pois tá aparecendo aqui pra mim como se não tivesse chegado. O celular tá travando. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Alguém aqui já estudou em algum momento o livro de Mateus capítulo 17? Alguém aqui já estudou em algum momento Mateus capítulo 17? Se sim, comenta aí. Eu já estudei Mateus capítulo 17. Em algum momento assim da vida, você parou para dar uma lida em Mateus capítulo 17? Sim ou não? Se não, comenta aí. Não, eu não. Só para mim ficar ciente. Comenta aí. Eu não ou eu sim. Comenta aí. É o tempo que eu pego minha garrafinha de água aqui. Eu não. A minha já disse que não. Mais alguém? Mais alguém fora da Damiana? Mais alguém fora da Damiana? Não estudou, já estudou? Damiana já disse aí, eu não. Guardando aí a resposta de vocês, se vocês já estudaram ou não. Gente, o que é que acontece? Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Olha só o que foi. Mateus capítulo... Você já disse também, eu não. Mateus capítulo 17, né? Vai mostrar algumas coisas que a gente vai ver aqui. Muitas coisas interessantes. Mas antes de tudo... Boa tarde, irmã Maria. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Do nada o celular fechou aqui, sozinho, do nada. Tá repreendido em nome de Jesus. A luta tá grande, viu? Glória a Deus. Vamos lá, o que é que acontece? Antes de tudo, né? Eu queria ensinar para vocês o que é o Monte da Transfiguração, que é o que a gente vai ver aqui no estudo bíblico. É o Monte da Transfiguração. Pessoal, de vez em quando eu estou olhando para lá, porque... Também eu vou estar dando uma olhada aqui sempre no Google Meet que está aberto, porque se o pessoal entrar aqui, eu sempre aviso para eles passar para cá pro YouTube, tá certo? O que é o Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração é o lugar onde Jesus ele foi revelado em glória, diante de 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. A Bíblia não dá o nome exato do monte, mas alguns estudiosos sugerem que pode ter sido o Monte Tabor ou o Monte Hermon, e ambos localizados na região norte de Israel. Mas aqui vai uma verdade importante. Mais importante do que o lugar físico é o que aconteceu ali. Mais importante do que o lugar físico, ou seja, o monte, é o que aconteceu no monte. Foi um momento de revelação, de intimidade e também um momento... Olha, agora eu entendi porque meu celular tá, de vez em quando está desligando aqui. É porque eu esqueci de ligar o Wi-Fi. Então, mais importante do que o lugar físico é o que aconteceu ali. Foi um momento de revelação, de intimidade, de glória que aconteceu ali no monte. E sabe o melhor? Hoje... qualquer lugar pode ser um monte da transfiguração. Qualquer lugar pode
pode ser considerado um monte da transfiguração. O seu quarto, a sua cozinha, no ônibus, numa calçada, né, no seu trabalho, pode ser considerado um monte da transfiguração, porque aonde há oração sincera, há a manifestação de Deus, independente do local, independente do ambiente que se esteja. Amém? Então vamos lá, versículo 1, olha o que vai dizer. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto, versículo 2. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, versículo 3, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Versículo 4, Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Versículo 5, enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado que me dá grande alegria. Ouçam-no. Versículo 6, os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Versículo 7, então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse ele, não tenha medo. Versículo 8, e quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Versículo 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: não comentem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Lembrando, gente, que eu vou ler aqui e daqui a pouco eu explico, tá certo? Versículo: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Versículo 11, Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, versículo 12, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Versículo 13, então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Versículo 14, ao pé do monte uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, versículo 15, Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões. Eita, colou aqui minha página. Sai, abençoado. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo na água. Versículo 16. Eu trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Versículo 17. Jesus disse, geração incrédula e incorrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Versículo 18. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Versículo 19. Mais tarde os discípulos perguntaram a Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Versículo 20. Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade, se tivesse fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Versículo 22. Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Versículo 23. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram, seu mestre não paga imposto do templo? Versículo 25. Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou, o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram imposto de seu povo ou dos povos conquistados? Versículo 26. Cobram dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos. Versículo 27. Mas, como não queremos que ofendam, desça até o mar e jogue um anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Amém, gente? Glória a Deus. Então agora eu vou trazer a explicação de tudo aquilo que eu acabei de ler. O que acontece aqui? Vocês lembram do monte que eu falei? Vocês lembram do monte que eu falei? Não sei se vocês lembram do monte que eu falei. No versículo 1 ao 9, a gente vê aqui um vislumbre
da glória, né? Que é a questão da transfiguração. O que aconteceu? Jesus, que bom ver você aqui, irmã Ana Maria. Jesus sobe ao monte com Pedro. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. E diante deles é transfigurado. Ou seja, o seu rosto brilha como o sol e suas roupas ficam ali, por incrível que pareça, resplandecentes. E aí, Moisés e Elias apareceram, e então a voz do céu declara: este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. E o que é que nós aprendemos aqui do versículo 1 ao 9? Jesus não é só um profeta ou só um mestre. Ele é o Filho glorificado de Deus. E a transfiguração nos mostra a divindade de Jesus e nos chama a escutar a voz dele acima de todas as outras vozes. Então entenda, qualquer ambiente em que você se coloca para orar, ele pode se tornar o seu manto, o seu monte, na verdade. É ali na simplicidade da sua busca que Deus revela a sua glória. A gente vê a glória de Deus sendo manifestada no monte. A gente vê a glória de Deus sendo manifestada no monte da transfiguração, no momento da transfiguração. Então, qualquer ambiente que você se colocar para orar, pode se tornar o seu monte. A sua casa, o seu quarto, o seu trabalho. Qualquer lugar pode se tornar o seu monte. E ali na simplicidade da sua busca, da sua sinceridade na oração, é que Deus revela a glória dele. E é muito interessante isso aqui, gente, do versículo 1 ao 9, porque Moisés ali, né, nessa transfiguração, Moisés ali está sendo representado como a lei. E Elias está sendo representado como os profetas. E tanto Moisés como Elias, ambos eles apontam para Jesus. Eles apontam para Jesus. E agora a voz do Pai diz: ouçam o meu filho. A revelação completa está nele. Eita glória! Entenda, Deus vai transformar o seu secreto em um monte de glória. Onde você orar, ali ele vai se manifestar com a revelação dele e com o poder dele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Do versículo 10 ao versículo 13, o que é que aconteceu ali, né? Após a transfiguração, os discípulos perguntaram, né? Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? E aí Jesus responde que Elias já veio, mas não foi reconhecido. E aqui Jesus está se referindo-se a João Batista. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui? Nem sempre o cumprimento da promessa vem da forma que esperamos. Muitas das vezes Deus está agindo, ou Deus já agiu, mas a gente não reconhecemos porque esperamos algo espetacular, esperamos algo diferente. Aí Deus vem e muitas das vezes Deus já agiu, Deus já fez, ou Deus está agindo e muitas das vezes a pessoa não percebe. Por quê? Porque a gente espera uma coisa que não tem nada a ver daquilo que Deus já planejou para nós. E eu pergunto para você, você tem deixado de perceber respostas de Deus porque elas não vieram como você imaginava? Porque tem gente que é assim, espera a resposta de Deus como imagina. Eu imagino que a resposta vai vir assim. Aí imagina e espera dessa forma. E às vezes deixa de perceber que Deus já deu a resposta e não foi como a pessoa imaginava. Então, para isso, o que eu devo fazer, o que você deve fazer? Orar por discernimento. Malaquias capítulo 4, versículo 5, profetiza que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor, né? E aí em Lucas capítulo 1, versículo 17, João Batista cumpriu isso no chamado Espírito de Elias, como diz a Bíblia. Aí talvez você diga, eu não entendi essa questão de João Batista ter o Espírito de Elias. Pode me explicar? Eu vou lhe explicar. Claro que eu vou lhe explicar. O que é que acontece? João Batista, ele não era a reencarnação de Elias. Mas João Batista veio com a mesma missão.
o mesmo espírito profético e a mesma ousadia de Elias. Então ele preparou, João Batista preparou o caminho para o Senhor, assim como Elias no passado, confrontou o pecado e chamou o povo de volta para o altar de Deus, de volta para os caminhos de Deus, de volta para Deus. Então o anjo disse a Zacarias, pai de João, que o seu filho viria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, no espírito e no poder de Elias. Ou seja, João Batista viria com a mesma unção e o mesmo propósito de Elias. Então Jesus confirmou isso ao dizer, lá em Mateus também, capítulo 11, versículo 14, que a gente já leu, né, nos outros estudos, que diz: e se quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Deu para você entender agora essa questão de Elias e João Batista? Então, João Batista, ele é uma forma profética daquilo que Elias também fez a diferença. Elias fez a diferença e agora João Batista veio e fez a diferença e preparou o caminho para Jesus Cristo. E, por incrível que pareça, irmãos, entenda isso. O que você espera diante de você? E eu creio que Deus vai abrir os seus olhos para reconhecer o agir dele nas pequenas e nas grandes coisas. Que às vezes, o que é que acontece? Deus faz algo sobrenatural, traz uma resposta que às vezes a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está esperando e está procurando a resposta de Deus em grandes coisas. E muitas vezes a resposta de Deus está em coisas mínimas que a pessoa não percebe. Já aconteceu comigo, já. De repente, já aconteceu uma resposta de livramento de Deus. Eu estava num local, em frente ao local onde eu estava trabalhando, e aí passou um rapaz. Nesse que passou um rapaz, eu nem conheço o rapaz. Deus me deu direcionamento para falar com ele, dar bom dia para ele e apertar a mão dele. Apertar a mão dele. E naquele exato momento que eu apertei a mão dele, falei: Deus te ama, tenha um ótimo dia abençoado. E ele foi na hora que Deus falou para mim que estava dando livramento para aquele rapaz. Olha que forte. E Deus disse para mim: observe o livramento. E aí ele foi. E aí quando ele foi atravessar a rua, ele passou pelaquela faixa de pedestre. Ele foi passando. Vocês acreditam que o tempo que eu apertei a mão dele foi o tempo que o carro passou, que era para parar, alguns pararam, outros não. O carro passou e ia pegar ele. Foi exatamente o tempo que Deus me usou para apertar a mão dele e para falar com ele. Na mesma hora, ele ainda deu um pulo assim para trás. Ó. E Deus deu um livramento para ele. Ou seja, mínimo detalhe, que às vezes a gente não percebe. E qual foi o detalhe? O detalhe que Deus me usou para apertar a mão dele, falar que Deus amava ele. Aquele momentinho, aquele mínimo de detalhe, foi o tempo exato que Deus deu livramento. Ele sofreu um acidente na faixa de pedestre. É forte ou não é? Então, muitas das vezes, o que você espera pode estar diante de você, né? E Deus vai abrir os seus olhos para reconhecer o agir dele, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, em nome de Jesus. Diga glória. Do versículo 14 ao versículo 21, a gente vê aqui a incredulidade diante do menino endemoniado. O que é que aconteceu? Gente, ao descer do monte, Jesus encontra um esperado. E aí, o seu filho está possesso e os discípulos não conseguiram libertá-lo. E aí Jesus vai e repreende a incredulidade e expulsa o demônio com autoridade. O que é que nós aprendemos aqui? Não adianta apenas estar com Jesus e não viver pela fé. Não adianta. Não adianta estar com Jesus e não viver pela fé. A intimidade com Deus precisa ser acompanhada de uma fé ativa e de uma fé constante. O que é uma fé ativa e uma fé constante? É aquela fé que você diz assim, ó: eita, hoje
o dia está só Jesus na causa. Mas eu creio que vai melhorar em nome de Jesus. Mas eu creio que vai melhorar em nome de Jesus. Isso é uma fé ativa. Hoje eu vou participar do estudo bíblico. Isso é uma fé ativa. Hoje eu vou participar do estudo bíblico. Isso é uma fé ativa. Eu não sei como vai ser, mas hoje eu vou participar desse estudo. Isso é chamado de a fé ativa. E a fé constante é qual? É quando chega na hora do estudo, você... Eita, estou aqui no estudo. Estou estudando. Essa é a fé ativa e a fé inconstante. E a fé desativa, que é o contrário de ativa, é o quê? Eita, eu não sei nem como é que eu vou participar desse estudo. Rapaz. Aí quando chega a hora do estudo bíblico, aí a pessoa já fica naquela, eita, eu tô cansado, eu participar do estudo não. Eu vejo outra hora, ou não sei o quê. Isso é chamado de fé inconstante. O quê? Ontem eu estava com a fé que eu ia participar hoje do estudo bíblico, né? Minha fé estava ativa ontem. Amanhã eu vou participar do estudo bíblico. Aí quando chega no outro dia a pessoa, vou participar não do estudo bíblico não. Isso é chamado de fé inconstante. Então a nossa fé precisa ser uma fé ativa e a nossa fé precisa ser uma fé constante, tá certo? Em nome de Jesus. E eu pergunto para você, você tem exercitado a sua fé? Ou você tem deixado que a dúvida fale mais alto? Não viva só de experiências do alto. Use a autoridade que Jesus te deu aqui embaixo, em nome de Jesus. Diga amém. Então Jesus disse, se tiverem fé como um grão de mostarda, entenda, não é sobre o tamanho, mas é sobre a vida e o crescimento da fé, em nome de Jesus. Você crê que Deus vai ativar a sua fé novamente? Deus vai ativar a sua fé novamente em nome de Jesus. Você não vai mais andar derrotado ou derrotada pelas circunstâncias. A autoridade do céu está sobre você em nome de Jesus. Quando a gente chega aqui no versículo 22 ao 23, Jesus anuncia novamente a sua morte e a sua ressurreição. E aí o que é que aconteceu? Jesus volta a dizer que será entregue. Jesus volta a dizer que morrerá, que ressuscitará. E aí os discípulos ficam tristes, pois ainda não compreendiam a dimensão do plano divino. Ou seja, mesmo no meio dos milagres, mesmo no meio da glória, Jesus nos lembra da cruz. Jesus nos lembra que seguir Ele envolve entender, né, que sofrimento faz parte do propósito. Sofrimento faz parte do propósito, entenda, sofrimento faz parte do propósito, mas sempre com a promessa de ressurreição. Então, para o dia de hoje, o que eu quero dizer para você colocar em prática no seu dia a dia, você confia nos processos de Deus, mesmo quando não entende? Sabe por quê? Entenda, a dor de hoje pode estar preparando a vitória da manhã. Eita, isso aqui é forte, vou até criar um cartaz com essa frase. É do céu. A dor de hoje pode estar preparando a vitória de amanhã. Confie no processo. A sua dor de hoje pode estar preparando a sua vitória de amanhã, em nome de Jesus. E essa é a segunda vez, gente, que Jesus fala da sua morte, né? Ele quer preparar o coração dos discípulos e o nosso, para não se escandalizar com o processo. Então você pode estar atravessando um vale, mas o fim desse vale será a glória. Entenda, a cruz não é o fim. A ressurreição está a caminho em nome de Jesus. E aí no versículo 24 ao 27, a gente vê aqui a questão, né, da moeda do peixe, ou seja, a provisão sobrenatural. Os cobradores de impostos aqui perguntam se Jesus paga o imposto. E aí Jesus instrui Pedro a pescar e o primeiro peixe traz uma moeda na boca. Exatamente o valor que é necessário. Gente, Deus ele se importa com os detalhes. Quando estamos no centro da vontade dele, até a provisão vem de forma surpreendente. Até a providência surpreendente.
Você crê que Deus, Ele é o seu provedor? Ele pode agir de forma simples. Ele pode agir de forma simples, mas poderosa para suprir o que te falta. Pode ser simples, mas esse simples vai ser uma forma poderosa para suprir aquilo que te falta. Jesus, filho, não era obrigado a pagar o imposto, mas fez para não escandalizar. Ou seja, ele usou de sabedoria, ele usou de humildade e milagre, gente. Sabedoria, entenda. Sabedoria, humildade e milagre andam junto. Sabedoria, humildade e milagre andam sempre juntos. Sempre. Entenda, a provisão que você precisa já foi liberada. Deus vai agir de forma inusitada para mostrar que Ele cuida de tudo. Diga glória. Então o que é que a gente vê aqui nesse estudo? Jesus revela a sua glória e nos convida a ouvir a voz dele. O que é que a gente aprende aqui nesse estudo? Ele desce no monte e nos ensina a viver pela fé, mesmo em meio aos desafios. O que é que a gente aprende aqui nesse estudo? Que ele anuncia o propósito da cruz e prova que nada falta àqueles que andam com ele. Diga glória. Eu tenho um desafio para você que está vendo esse estudo. Não sei qual é o horário, porque esse estudo fica salvo. Escolha um ambiente para ser o seu monte de oração. Separe um tempo especial com Deus. Esse é o desafio que eu quero lançar para você. Repreenda sempre a incredulidade com base na palavra. E exercite sua fé. Declare todos os dias a partir de hoje: Deus é meu provedor e nada me faltará. Declara aí digitando: Deus é meu provedor e nada me faltará. Comenta aí: Deus é o meu provedor e nada me faltará. Você vai exercitar sua fé todo dia. Todo dia, quando você acordar, onde você for, quando passar por uma tribulação, diga essa frase: Deus é o meu provedor e nada me faltará. Deus é o meu provedor e nada me faltará. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse capítulo tão profundo. Revela a tua glória em nossa caminhada, Senhor. Fortalece nossa fé em cada batalha. E ensina-nos a ouvir a tua voz acima de tudo. Senhor, que o nosso secreto se torne lugar de encontro contigo. E que possamos viver a tua vontade, mesmo quando ela envolve cruz. Creremos, Pai, que o teu poder, aleluia, cremos que o teu poder vai se manifestar, Senhor, na fé, na provisão e na promessa, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Amanhã, às meio-dia, se Deus permitir, aguardo vocês aqui, em nome de Jesus. Hoje passamos um pouquinho da hora, né? Mas amanhã será 30 minutinhos, tá certo? De estudo bíblico, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amanhã, Mateus capítulo 18, né, onde Jesus fala sobre o valor da humildade, o cuidado com os pequenos e o poder do perdão. Então, não perca amanhã, às 18 horas, se Deus permitir, nos vemos lá. Deus tem mais para ministrar em nome de Jesus. E você puder, assim que eu lançar o link desse estudo de hoje, você compartilhe lá com outras pessoas, em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe vocês, vão na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus.